Olá, queridos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos mais uma vez na sua maravilhosa presença e discutindo acerca de temas tão importantes que traz para nós lições e despertamento acerca daquilo que Deus ele quer transmitir aos seus filhos, falar ao seu povo. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, o Senhor faz uma declaração ao profeta Ezequiel e ele diz o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Ezequiel ele faz uma declaração que o Senhor procurou entre o povo de Deus alguém que tapasse o muro, aquele que tivesse disposto a se colocar na brecha, de ser um intercessor. E esse capítulo ele discorre que o Senhor procurou entre o povo. E o que o Senhor viu entre aquela nação é que eles era pai contra filho, filho contra pai. O povo estavam totalmente desgarrado da presença de Deus. E o Senhor sai do meio do povo e o Senhor vai para o palácio. E ele diz que os príncipes estavam com as suas mãos sujas de sangue. O Senhor sai do palácio e vai para o templo. E o Senhor faz uma outra declaração, ele diz que os sacerdotes eles ofereciam sacrifícios detestáveis a Deus. O Senhor sai do templo e vai para as montanhas, aonde estão os profetas. Mas o Senhor faz uma outra declaração, ele diz que os profetas, eles se tornaram mentirosos. Os profetas pregavam mensagens em nome de Yahvé, justamente aquilo que Deus não tinha falado. E observamos que os profetas, eles eram os representantes de Deus diante do povo. Os profetas, eles eram responsáveis por transmitir mensagens de Deus para o povo, para que assim a nação viesse se voltar para Deus. Os sacerdotes eram representantes do povo diante de Deus. Era eles que eram responsáveis pelos sacrifícios. Representar esse povo diante de Deus, oferecer os sacrifícios e holocaustos ao Senhor, quanto na verdade aquilo que deveria ser agradável a Deus estava sendo detestável. Era detestável porque eles estavam oferecendo sacrifícios de animais magros. Aquilo que eles não queriam para eles mesmos, eles estavam agora oferecendo a Deus. E o Senhor disse que os seus sacrifícios eram detestáveis. Imagine o nosso Deus, ele procurando entre uma nação, ele procurando entre o povo, alguém que se colocasse na brecha. Alguém que se posicionasse e fosse capaz de promover um culto de louvor e de arrependimento. Alguém que fosse capaz de interceder
perante o Senhor e a nação. Alguém que fosse capaz de se colocar na condição para que Deus pudesse, assim, fazer desta pessoa um instrumento para ser usado nas mãos do Senhor. Eu me recordo em Isaías capítulo 6, nós vamos observar que o profeta Isaías, quando ele chega no templo do Senhor, ele teve uma visão. E o importante é que quando o rei Uzias morre, Isaías ele faz uma declaração. Ele diz: eu vi o Senhor. O importante no versículo de número 8, Isaías ouve uma voz que diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É importante que Isaías ele está se colocando na condição para ser usados pelo Senhor. E era justamente nos dias do profeta Ezequiel que o Senhor estava procurando alguém que se colocasse na brecha e intercedesse pelo povo. De alguém que fosse capaz de ser o intercessor da nação, representar bem o reino do Senhor. Observamos que quando o Senhor, no capítulo 6 de Isaías, e no versículo 8, que o Senhor diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele se coloca na condição. Observamos que Jeremias capítulo 9, nós vamos observar exatamente um profeta que denunciava que estava disposto a servir a Deus e se colocar na brecha, denunciar o pecado do povo para que eles viessem assim se arrepender dos seus pecados e estar pronto para voltar para o Senhor. Embora que isso nos dias de Jeremias não aconteceu, mas ele se colocou na posição. E é importante que Jeremias ele faz uma declaração e disse: Oxalá, quiçá, ainda que a minha cabeça se enchesse de água e os meus olhos em fonte de lágrimas, e eu choraria de dia e de noite, salva o teu povo, ó Senhor. Alguém que está disposto a interceder, ser um intercessor, clamar para que o Senhor viesse restaurar a nação, para que o Senhor de fato viesse ser o Senhor da nação de Benjamim. É importante, queridos, que a Bíblia ela vai nos mostrar em cada capítulo e versículos e livros da Bíblia, dando instruções para que o Senhor venha usar os seus servos. Basta que ele se coloque na condição, que ele se coloque na posição, para que o Senhor venha usar os seus filhos e ser eles instrumentos de Deus para causar, para provocar um avivamento na geração futura. Deus precisa de homens que se coloquem na brecha, que tapem o muro, que se coloquem na condição de intercessores, que se coloquem na posição de verdadeiros atalaias do Senhor, que promovam o avivamento, que promovam, através da mensagem de Deus, uma revolução na nossa geração. É bem verdade que nos últimos dias temos enfrentado lutas, adversidades, mas o homem precisa se colocar na brecha.
O homem precisa se colocar na posição para que o Senhor, Ele venha usar de forma poderosa os seus filhos. Que nós, no nosso tempo, na nossa geração, que possamos ser intercessores, que possamos ser pessoas que promovam arrependimento através da mensagem anunciada. Pessoas como Isaías, pessoas como Jeremias, pessoas como Ezequiel, pessoas que estão dispostas a ir como Gideão no seu tempo. Com apenas 300 homens conseguiu vencer os medianitas. Pessoas como Sansão nos seus dias, que foi capaz, a Bíblia diz em Juízes, que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que quando estava vivo. Pessoas que revolucionaram, como Jefté e outros, que venceram, como Eliseu, Elias, que se colocaram na condição em tempo de apostasia, tempo de sequidão espiritual, nos tempos de Elias, principalmente nos dias de Acais, um rei que se tornou impuro, profano, um rei que se tornou mais ímpios do que os outros que vieram antes dele. Mas Elias se colocou na posição, denunciou o pecado de Acabe, denunciou as práticas de Jezabel e chamou o povo ao arrependimento. Observamos que em todo tempo, em qualquer época, Deus sempre vai levantar um remanescente fiel, que esteja disposto a fazer a vontade do Senhor. Queridos, não são as crises, não são as adversidades dos nossos dias que possa ofuscar o propósito e o projeto de Deus nas nossas vidas. Todos nós passamos por situações, por lutas, por provações e decepções nas nossas vidas, mas se nós olharmos firmemente para o Senhor, como disse o escritor aos Hebreus, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Se nós estivermos com os nossos olhos no alvo, nós vamos nos colocar na brecha e nós vamos ser intercessores, vamos ser pessoas que estamos dispostos a interceder pela vida de alguém, interceder por alguém. Promova isso. Não deixa para fazer as coisas só quando as circunstâncias estiver boa, quando o vento estiver soprando a favor. Se o vento está soprando contra ou a favor, mas o Senhor é Deus, Ele é o Senhor da tua vida, e o Senhor está procurando homens que queiram se colocar nesta posição. Observe que João capítulo 4, nós vamos olhar a partir do versículo 22 em diante, mas se você quiser ler a partir do versículo 1, a história é muito bonita, que fala de Jesus e a mulher samaritana. Isso é tão lindo que o Senhor diz que os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que me chama a atenção é que o Senhor, Ele diz, são estes que o Pai procura para o adorar. São os verdadeiros adoradores que o Pai está procurando para que estes adoradores sejam, de fato, pessoas que o adorem a Deus, que promovam o louvor, que através das suas vidas, das mensagens pregadas, eles possam promover nas pessoas, injetar nelas vida, eles possam injetar nelas graça, possam revelar um Deus amoroso, poderoso, soberano, que pode fazer muito mais nas nossas vidas
do que pedimos ou pensamos. Procurei entre eles um homem que fosse capaz de tapar o mundo, de se colocar na brecha e de interceder pelo povo. Mas que a última parte desse versículo não venha se cumprir em nós, que o Senhor diz, mas a ninguém eu achei. Que nós possamos nos posicionar como se posicionou Isaías. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que você possa realmente ser esse canal de bênção para as vidas que nos ouvem, para as vidas que te ouvem. Eu sou o pastor Antônio Alencar, da Assembleia de Deus Luz do Mundo. Quero fazer um convite especial a você, que você se inscreva no nosso canal Ministério Luz do Mundo, que você compartilhe esta mensagem, que você deixe o seu like, que você possa divulgar essa mensagem para mais outras pessoas. No Facebook nós temos o grupo Luz do Mundo. Você pode nos procurar lá, que você vai encontrar. Também há uma página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo. E desses grupos, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós temos mostrado um pouco do nosso trabalho, o quanto que Deus ele tem sido misericordioso para conosco. Eu quero te fazer esse convite, faça parte deste povo, faça parte deste grupo e se inscreva neste canal, para que assim você esteja promovendo o reino de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e que Ele possa te dar muita graça e que você possa ser um canal de bênção, porque a mensagem do Evangelho, ela é a mensagem mais completa, que tem poder para transformar a vida de uma pessoa, a vida de um povo e de uma nação. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.